Adivinha o que o cometa Lovejoy nos reserva? Em 2015, astrônomos fizeram uma descoberta incrível sobre o cometa Lovejoy. Ele estava liberando álcool e açúcares simples no cosmos, transformando-se em uma espécie de cervejaria espacial. Essa descoberta inusitada deixou os cientistas intrigados. O álcool em questão é o etanol, o mesmo que encontramos nas bebidas, mas não planeje brindar as estrelas ainda. Sugere-se que esses compostos possam ter se formado quando a água no cometa congelou e depois sublimou de volta para o gás ao se aproximar do Sol, criando uma mistura espumante. Mas por que isso é importante? Bem, isso gera novas ideias sobre como os blocos de construção da vida, como os açúcares, podem ter se originado no espaço, possivelmente ajudando a semear a vida na Terra e além. Então, da próxima vez que alguém mencionar caudas de cometas, você pode compartilhar que não só eles voam pelo nosso sistema solar, mas que podem estar despejando coquetéis cósmicos, adicionando uma nova perspectiva à nossa compreensão do universo. Descubra a incrível fonte de vinho na Itália que nunca fecha. Localizada na bela região de Abruzzo, a Fonte del Vino é uma agradável surpresa no caminho de peregrinação do Cammino di Sant'Amaso. Essa atração única criada pela vinícola Dora Sarcesi oferece aos viajantes a oportunidade de saborear vinho tinto gratuito 24 horas por dia. Imagine caminhar por uma trilha pitoresca e encontrar uma fonte que, em vez de água, jorra um excelente vinho. Essa ideia inovadora não só reflete o rico legado vinícola da região, mas também promove uma cultura calorosa de hospitalidade e amizade. Os visitantes podem degustar vinhos locais enquanto desfrutam de um ambiente relaxante. A fonte de vinho rapidamente se tornou um ponto turístico imperdível tanto para turistas quanto para moradores, convidando todos a fazer uma pausa e aproveitar o momento. Portanto, se você está em peregrinação ou apenas explorando, a Fonte del Vino é um convite maravilhoso para saborear os sabores de Abruzzo, não é incrível? Conheça a Bruchessia micra, um camaleão incrivelmente pequeno que vive na verdejante ilha de Madagascar. Essa criatura é tão minúscula que cabe confortavelmente na ponta de um fósforo. Um adulto não é maior que a unha do dedo, tornando-o o menor réptil conhecido pela ciência. Você pode se perguntar como um camaleão tão pequeno sobrevive na natureza. Seu tamanho diminuto permite que ele se esconda facilmente entre folhas e galhos, escapando de predadores enquanto caça insetos pequenos. A Bruchessia micra não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um testemunho da diversidade da vida selvagem de Madagascar, famosa por suas espécies únicas. Com suas cores vibrantes e aparência encantadora, esse pequeno camaleão nos lembra que, às vezes, as coisas mais incríveis vêm em pacotes minúsculos. Você sabe o que faz seu coração trabalhar todos os dias? O coração é um órgão incrivelmente trabalhador, batendo cerca de 100 mil vezes por dia e bombeando sangue por aproximadamente 96 mil quilômetros de vasos. Isso significa que, ao longo da vida, seu coração vai bater mais de 2,5 bilhões de vezes. Ele faz todo esse trabalho importante sem que você precise pensar nisso, garantindo incansavelmente que oxigênio e nutrientes cheguem a cada célula do seu corpo. Imagine uma máquina super eficiente que nunca descansa. Esse é o seu coração. Ele trabalha em harmonia com seu corpo, ajustando seu ritmo à sua atividade. Seja correndo, dançando ou descansando no sofá, seu coração sempre sabe o que fazer. Ele depende de um sistema elétrico único para criar cada batida, enviando sinais para os músculos do coração se contraírem e bombearem sangue. Então, da próxima vez que você sentir o pulso, lembre-se de todo o trabalho duro que seu coração faz por você todos os dias. Acredite ou não, a Welwitschia é uma planta antiga e resistente. Essa planta incrível, encontrada no deserto da Namíbia e Angola, vive por mais de 1.500 anos. Imagine como é viver mais de 1.000 anos. A Welwitschia é realmente única, com apenas 2 folhas longas, que crescem durante toda a sua vida. Quando essas folhas se esticam em direção ao sol, elas se desgastam, mas nunca caem, o que é uma adaptação impressionante às duras condições do deserto. Essas folhas podem atingir tamanhos impressionantes, frequentemente se torcendo e se curvando em várias direções devido aos ventos fortes e temperaturas extremas. Além disso, as raízes profundas da Welwitschia alcançam a umidade subterrânea, permitindo que ela prospere, mesmo em ambientes áridos.
Esta planta não é apenas uma maravilha botânica, mas também um símbolo de sobrevivência, mostrando como a vida pode florescer, apesar de todas as dificuldades. A natureza não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre os grilos antigos. Esses seres incríveis pulam pelo nosso planeta há 300 milhões de anos. Grilos não são apenas insetos comuns. Eles surgiram muito antes dos dinossauros, 70 milhões de anos antes. Imagine um mundo cheio de verde, mas sem grama, já que a grama apareceu mais de 200 milhões de anos depois dos grilos. Esses insetos estão bem adaptados ao seu ambiente, têm pernas traseiras fortes para saltar e partes bucais especiais para comer folhas e plantas. Sua capacidade de sobreviver em climas e ecossistemas em mudança mostra o quão resilientes e adaptáveis eles são. Grilos desempenham um papel importante nos ecossistemas, servindo de alimento para vários animais e ajudando na dispersão de sementes. Então, da próxima vez que você ver um grilo, lembre-se, esses pequenos saltadores carregam uma rica história que abrange milhões de anos. Adivinhe o que brilha no nosso céu? A Estação Espacial Internacional, EEI, é o terceiro objeto mais brilhante que podemos ver, logo depois do Sol e da Lua. Essa enorme estrutura, situada a cerca de 400 quilômetros da Terra, reflete a luz solar de forma impressionante, criando um espetáculo maravilhoso ao amanhecer e ao entardecer. Os astronautas a bordo da EEI realizam experimentos fascinantes em microgravidade, ajudando os cientistas a aprender mais sobre medicina, física e muito mais. Mas não é só a ciência que nos impressiona. O tamanho da estação também é incrível. A EEI é mais longa que um campo de futebol e possui vários módulos e painéis solares que garantem seu funcionamento. Quando as condições são ideais, você pode ver a EEI deslizando pelo céu noturno. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, preste atenção nessa nave espacial brilhante. Quem diria que a ciência poderia oferecer um espetáculo assim? Observar a EEI pode despertar o interesse por viagens espaciais e inspirar futuras gerações a explorar o universo. Acredite ou não, mas a polícia de Sandwich tem um lema divertido. Na encantadora cidade de Sandwich, Massachusetts, a cultura local tem um toque leve e divertido. Os carros da polícia exibem orgulhosamente o lema Polícia de Sandwich. Essa abordagem brincalhona não só faz os moradores e turistas sorrirem, mas também reflete o caráter único da cidade. Fundada em 1637, Sandwich é a cidade mais antiga da Cape Cod, rica em história e charme. Suas ruas pitorescas e belas praias atraem turistas que frequentemente param para tirar fotos dos carros da polícia e rir do nome engraçado. Essa abordagem humorística ajuda a fortalecer o senso de comunidade e faz de Sandwich um lugar onde tradições se misturam com o espírito brincalhão. O lema da cidade nos lembra que o humor pode iluminar até as profissões mais sérias. Então, da próxima vez que você ouvir sobre Sandwich, Massachusetts, lembre-se de que não é apenas o sanduíche que é especial, mas também a polícia amigável que protege a cidade com um sorriso. Você ama comida apimentada? Humanos e esquilos se unem. Pode surpreendê-lo saber que humanos e esquilos são as únicas espécies conhecidas que buscam ativamente alimentos picantes. Essa preferência alimentar interessante os diferencia de muitos outros animais, que geralmente evitam sabores fortes. Na verdade, cientistas acreditam que a preferência por especiarias pode ter se desenvolvido como uma forma de proteção contra parasitas e bactérias, tornando essas escolhas alimentares uma defesa e não apenas um prazer. Os esquilos, pequenos mamíferos fofos que vivem no Sudeste Asiático, apreciam uma variedade de alimentos, assim como nós, e já foram vistos saboreando frutas e plantas picantes. Por outro lado, nosso amor por pimentas, muitas vezes, está ligado a práticas culturais e tradições culinárias ao redor do mundo. Então, seja polvilhando pimenta na pizza ou desfrutando de um delicioso curry, lembre-se de que você compartilha essa paixão apimentada com o humilde esquilo. Não é fascinante ver como nossos gostos alimentares nos conectam a outros seres do reino animal? É verdade, certas tecnologias nos ajudam a manter as estruturas confortáveis sem depender do ar-condicionado. Um método incrível é o uso de telhados verdes, que são cobertos por plantas e vegetação. Esses telhados vivos atuam como isolantes naturais, proporcionando sombra, reduzindo a absorção de calor e promovendo a circulação de ar.
Eles não apenas resfriam os edifícios, mas também ajudam na gestão das águas pluviais e melhoram a qualidade do ar. Além disso, os arquitetos incorporam materiais reflexivos que desviam a luz solar da estrutura, evitando o acúmulo excessivo de calor no interior. Essa abordagem inovadora é especialmente benéfica durante os dias quentes de verão, permitindo que as pessoas desfrutem de um ambiente interno fresco, enquanto minimizam o consumo de energia. Adicionalmente, esses métodos estão alinhados com nossa crescente necessidade de sustentabilidade, já que as mudanças climáticas nos desafiam a adotar práticas ecológicas. Ao utilizar telhados vivos e materiais reflexivos, podemos reduzir significativamente nossa dependência da eletricidade e criar espaços urbanos mais saudáveis. Portanto, da próxima vez que você ver um edifício adornado com vegetação ou superfícies brilhantes, lembre-se, eles podem ser mais frescos do que parecem e estão contribuindo ativamente para a conservação de energia. Prepare-se para se impressionar com os carros de bombeiros puxados por cavalos. Nos dias anteriores aos modernos carros de bombeiros, as equipes de incêndio dependiam de veículos puxados por cavalos para responder a chamadas de emergência. Esses impressionantes meios de transporte tinham os cavalos no andar de baixo, e tanto os animais quanto os bombeiros precisavam subir escadas para acessar os andares superiores. Curiosamente, os cavalos se adaptaram surpreendentemente bem a subir escadas retas, o que levou os arquitetos a projetar escadas em espiral para facilitar sua subida. Essa inovação não apenas ajudou os cavalos a chegarem aos andares superiores dos edifícios, mas também simplificou o transporte rápido de equipamentos pelos bombeiros. Imagine a cena: corajosos bombeiros correndo pelas escadas em espiral com os cavalos amarrados, destacando como o design urbano evoluiu em resposta às necessidades tanto dos animais quanto das pessoas. A combinação habilidosa de função e design mostra uma parte fascinante da história do combate a incêndios, uma prova de que a necessidade é realmente a mãe da invenção. Por que a China bebe tanto cerveja? Com um surpreendente consumo anual de 45,7 bilhões de litros, a China orgulhosamente detém o título de maior mercado de cerveja do mundo. Esse número impressionante é o dobro do que os americanos consomem e mais de 5 vezes o consumo da Alemanha. Mas o que explica esses números incríveis? Uma das razões é o rápido crescimento econômico, que aumentou a renda disponível, permitindo que mais pessoas desfrutem dessa bebida refrescante. Além disso, a cerveja está profundamente enraizada na cultura chinesa, frequentemente acompanhando almoços em família e celebrações. Há também uma tendência crescente de surgimento de cervejarias artesanais em todo o país, oferecendo uma variedade de sabores. O aumento da popularidade da cerveja entre os jovens, assim como grandes eventos esportivos e sociais, só intensificam a demanda. A cada gole, sente-se o pulso de uma nação que realmente ama sua cerveja. Prepare-se para se surpreender com a origem do brócolis. Este popular vegetal não é uma criação da natureza, na verdade é resultado da engenhosidade humana. Desde cerca do século VI a.C., antigos agricultores do Mediterrâneo começaram a cultivar plantas de repolho selvagem de forma seletiva para melhorar certas características desejadas. Após muitas gerações de cultivo cuidadoso, eles criaram o que conhecemos hoje como brócolis. A palavra brócolis vem do termo italiano que significa cabeça florida do repolho, refletindo suas profundas raízes na agricultura e na cultura. Hoje, o brócolis é valorizado não apenas por seu sabor único, mas também por seu impressionante valor nutricional. Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornou-se um acompanhamento favorito em muitos pratos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear esse poder verde, lembre-se da fascinante jornada que ele fez para chegar à sua mesa. Um fato interessante sobre o primeiro iPhone. Este gadget revolucionário, lançado em 2007, tinha um codinome secreto: Roxo. Esse nome reflete o processo criativo na Apple, onde cada inovação importante geralmente começa com um apelido divertido. Imagine uma equipe de designers e engenheiros se reunindo, gerando ideias e chamando seu projeto revolucionário de uma maneira engraçada. O iPhone se tornou uma verdadeira sensação no mundo da tecnologia, unindo telefone, iPod e comunicação pela internet em um único dispositivo elegante. Quando foi lançado, muitos não perceberam o quanto ele mudaria nossas vidas. Com uma interface sensacional e aplicativos que transformariam nossa interação com o mundo, o lançamento do iPhone marcou o início da revolução móvel.
Hoje, dependemos de nossos smartphones para tudo, desde navegação até redes sociais. E tudo começou com aquele primeiro protótipo roxo. Você consegue imaginar um mundo sem smartphones? Você sabia que a batata frita é da Bélgica? Muitas pessoas associam esse delicioso e crocante petisco à França, mas na verdade suas raízes estão na Bélgica. Esse lanche apetitoso surgiu no final dos anos 1600, quando os moradores das vilas belgas fritavam pequenos peixes e batatas para saborear durante as refeições. O prato se tornou extremamente popular e você pode imaginar como ele se espalhou. Quando os belgas levaram essa delícia culinária para os países vizinhos, ela acabou chegando à América, onde encontrou um novo lar. Hoje, a batata frita é servida em todos os lugares, de fast foods a restaurantes gourmet, muitas vezes acompanhada de diversos molhos para mergulhar, como ketchup ou maionese. Curiosamente, na Bélgica, você ainda pode encontrar batatas fritas com recheios únicos, como o stufvlees, um ensopado de carne. Esse prato delicioso mostra como a comida pode viajar e evoluir, unindo culturas e sabores. Então, da próxima vez que você saborear batata frita, lembre-se de suas fascinantes raízes belgas. Qual é a sua maneira favorita de comê-las? O que realmente motiva a coragem de Rowan Atkinson? Em um incidente assustador que parece cena de filme, Rowan Atkinson, o querido ator conhecido por seu personagem excêntrico, Sr. Bean, se viu em uma situação de vida ou morte durante um voo particular. Quando o piloto desmaiou repentinamente no ar, muitos entrariam em pânico, mas não Atkinson. Sem experiência em pilotagem, ele rapidamente tomou medidas. Pense nisso, é um homem que normalmente interpreta um personagem desajeitado, mas ele enfrentou o desafio. Seguindo cuidadosamente as instruções dos controladores de voo, ele conseguiu manter o avião estável até que o piloto recuperasse a consciência e pudesse reassumir o controle. Esse momento incrível não só demonstra a rapidez de pensamento e a coragem de Atkinson, mas também nos lembra que heróis podem surgir dos lugares mais inesperados. Quem poderia imaginar que o Sr. Bean tem um lado tão corajoso? É verdade que os antigos construtores poliam suas pedras. Há muito tempo, habilidosos mestres trabalhavam cuidadosamente cada pedra para que brilhasse ao sol. Esse trabalho minucioso não era apenas para embelezar. Ele transformava materiais comuns em elementos brilhantes que chamavam a atenção dos passantes. Imagine passear por uma cidade deserta, cercada por edifícios que brilhavam como diamantes sob um céu azul claro. A atenção aos detalhes que esses artesãos dedicavam a cada pedra reflete sua devoção e habilidade. As construções resultantes não apenas cumpriam funções práticas, elas encantavam e inspiravam, transformando edifícios comuns em monumentos extraordinários. Quando a luz do sol incidia sobre essas superfícies polidas, um efeito deslumbrante era criado, parecendo mágico, ressaltando a beleza do mundo ao redor. Talvez essa abordagem brilhante para a construção ainda possa inspirar a arquitetura moderna. Você já se perguntou por que os quasares brilham tanto? Os quasares, objetos celestes fascinantes que se alimentam de buracos negros supermassivos, são um dos fenômenos mais incríveis do universo. Esses gigantes de energia emitem uma enorme quantidade de luz e são extremamente brilhantes, às vezes ofuscando até mesmo galáxias inteiras. Eles se formam quando o material se move em espiral para um buraco negro, liberando uma colossal energia ao ser aquecido a temperaturas extremas, produzindo uma radiação intensa no espectro eletromagnético, incluindo luz visível, ondas de rádio e até raios X. A luz fascinante dos quasares pode ser vista a enormes distâncias, tornando-os importantes para os astrônomos que estudam a estrutura e a evolução do universo. Na verdade, alguns quasares estão a bilhões de anos-luz de distância, permitindo que olhemos para a história do universo. Imagine como se você estivesse olhando para trás no tempo, quando o universo ainda era jovem. Estudá-los nos ajuda não apenas a entender os buracos negros, mas também ilumina a formação de galáxias e a dinâmica geral do nosso cosmos. Quais mistérios do universo os quasares poderão revelar na próxima vez? Você sabia que antigamente chamavam os gatos de enganadores? Em uma das primeiras edições de seu dicionário, o famoso lexicógrafo Noah Webster não hesitou em expressar sua opinião sobre os gatos domésticos. Ele os descreveu como animais enganadores, que podem se tornar extremamente malvados se forem provocados. Essa descrição pode surpreender muitos amantes de gatos hoje em dia, que frequentemente veem em seus amigos peludos companheiros brincalhões e carinhosos.
A descrição de Webster reflete como os gatos foram percebidos ao longo da história, misturando seu charme com um ar de mistério. É surpreendente pensar em como nossa compreensão desses animais mudou de rótulos de engano para o reconhecimento de suas personalidades complexas. Hoje, muitas pessoas valorizam a companhia dos gatos por seu espírito independente e comportamento único. Então, da próxima vez que seu gato lançar um olhar astuto para você, lembre-se das palavras de Webster e reflita se há um pouco de travessura por trás daqueles olhos. Você já pensou por que a batata é tão popular? Esse humilde vegetal tem uma história rica de mais de 7.000 anos, começando com as antigas civilizações da América do Sul. Os povos nativos descobriram que a batata não só é saborosa, mas também muito nutritiva, tornando-se uma parte importante de sua dieta. Eles cultivaram várias espécies, resultando em uma impressionante variedade que se adapta a diferentes climas. Quando os exploradores espanhóis chegaram, trouxeram esses tubérculos para a Europa, onde a batata rapidamente se tornou popular. No século XVIII, ela se tornou um alimento básico, contribuindo para o crescimento das cidades e o aumento da população. Hoje, a batata é um ingrediente-chave em muitas cozinhas ao redor do mundo, desde batatas fritas até curries. Ela é não apenas versátil, mas também acessível e fácil de cultivar, tornando-se um elemento importante da agricultura global. Na próxima vez que você saborear seu prato favorito de batata, lembre-se de sua fascinante jornada, desde os campos antigos até a sua mesa. Imagine aranhas em todo lugar, exceto na Antártica. As aranhas são criaturas incríveis que habitam todos os continentes, exceto a gelada Antártica. Existem mais de 45.000 espécies conhecidas, e esses seres de 8 patas se adaptaram a diferentes ambientes, desde florestas tropicais até desertos secos. Você pode encontrá-las no seu jardim, correndo pelo chão da sua casa ou até tecendo teias altas nas árvores. A presença delas é muito importante para o ecossistema, pois desempenham um papel fundamental no controle das populações de insetos. Por exemplo, uma aranha pode comer milhares de pragas em um ano, tornando-as grandes aliadas para os jardineiros. Embora muitas pessoas tenham medo das picadas de aranhas, a maioria delas é inofensiva e ajuda a manter o equilíbrio em nosso mundo. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se de que não são apenas criaturas assustadoras. São pequenos controladores de pragas que prosperam ao nosso redor, exceto no frio extremo da Antártica. Por que Montenegro causa tanta admiração? Esta encantadora cidade em Portugal é verdadeiramente única, famosa por suas casas incríveis, escondidas entre enormes rochas de granito. Imagine passear pelas ruas, onde a paisagem natural se mistura harmoniosamente com a criatividade humana. As rochas de granito que se erguem acima das aconchegantes casas criam um cenário impressionante que encanta tanto visitantes quanto moradores. Muitas casas se integram perfeitamente ao ambiente rochoso, mostrando o espírito inovador dos habitantes da cidade. Essa abordagem artística não só destaca a beleza de Montenegro, mas também reflete um profundo respeito pela natureza. Ao caminhar pelas ruas estreitas, você encontrará cantinhos encantadores, vasos de flores vibrantes e vistas deslumbrantes que fazem você se sentir em um conto de fadas. Atraindo tanto amantes da natureza quanto apreciadores da arquitetura, Montenegro convida você a explorar seu charme único. Poderia haver lugar mais perfeito para observar a harmonia entre a terra e a arte? Você sabia que os preguiças nadam muito bem? Esses animais lentos conseguem nadar na água 3 vezes mais rápido do que se arrastam no chão. Embora sejam conhecidos por seu jeito preguiçoso, eles têm talentos ocultos que podem surpreender você. Ao nadar, eles conseguem prender a respiração por até 40 minutos, muito mais do que os golfinhos, que conseguem ficar submersos apenas de 10 a 15 minutos. Essa habilidade incrível permite que os preguiças se movam facilmente por rios e riachos, evitando predadores ou apenas procurando comida. Seus membros longos e corpos leves fazem deles nadadores naturais, e quando necessário, eles podem deslizar pela água quase com graça. Então, da próxima vez que você ver um preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que ele não está apenas descansando, ele também está preparado para a vida na água. Você sabia que John Lasseter agora faz vinho? Esse famoso diretor criativo da Pixar, conhecido por seus trabalhos em filmes amados como Toy Story e Carros, começou um novo empreendimento, uma marca de vinho. O vinho de Lasseter inclui edições limitadas de garrafas, que celebram personagens e mundos de animação que ele trouxe à vida, adicionando um toque único a cada garrafa.
Este projeto demonstra seu espírito artístico além da animação, permitindo que os fãs apreciem sua criatividade de uma forma totalmente nova. O vinho combina seu amor por contar histórias com a arte da vinificação, incorporando a mesma paixão que ele colocou em seus filmes de animação. Seja você um fã da Pixar ou apenas um amante de um bom vinho, essas garrafas oferecem uma maneira agradável de apreciar a visão de Lasseter. Imagine-se saboreando um copo de Cabernet Sauvignon enquanto admira o rótulo inspirado em seus personagens de animação favoritos. Quem disse que a criatividade deve se limitar à tela? Acredite ou não, o divórcio unilateral salva vidas. As leis nos Estados Unidos que permitem que um dos cônjuges peça o divórcio sem o consentimento do outro mostraram benefícios surpreendentes. Após a adoção dessas leis em alguns estados, houve uma redução significativa de 20% nas taxas de suicídio entre mulheres. Essa mudança demonstra como ter mais controle sobre seus relacionamentos pode melhorar a saúde mental e a segurança das mulheres. Mas não é só isso. Pesquisadores também descobriram que os casos de violência doméstica diminuíram tanto entre homens quanto entre mulheres nessas áreas. Os dados indicam que quando as pessoas se sentem seguras ao deixar relacionamentos tóxicos, isso não apenas promove seu bem-estar, mas também cria um ambiente mais seguro como um todo. Essas conclusões ressaltam a importância do apoio legal e social para proteger pessoas vulneráveis. O que você acha que faz com que ter mais opções em relacionamentos impacte tanto a saúde mental? Você não vai acreditar no que Voltaire disse em seu leito de morte. Em seu último momento, o grande filósofo francês Voltaire fez uma piada memorável que ainda desperta interesse. Quando foi chamado a renunciar a Satanás, ele respondeu de forma espirituosa que não era hora de fazer novos inimigos. Essa declaração simples, mas profunda, diz muito sobre seu caráter. Voltaire era conhecido por seu humor e suas convicções firmes sobre religião e liberdade de pensamento. Ao recusar a renúncia, ele demonstrou sua lealdade às suas crenças até o fim da vida. Sua posição humorística, mais provocativa, reflete as tensões entre razão e dogma na era do Iluminismo. O legado de Voltaire, marcado pela defesa das liberdades civis, continua a inspirar pessoas livres em todo o mundo. Então, ele realmente acreditava no diabo? Ou apenas permaneceu fiel ao seu espírito rebelde à beira da morte? Por que nos surpreende o grupo de jornalistas de 1973? Nesse ano, um grupo incrível chamou a atenção não só pela sua idade, mas também pelas profundas observações sobre o mundo ao nosso redor. Nesse encontro inusitado, havia jovens jornalistas de apenas 10 anos, mostrando a força da curiosidade e da criatividade, mesmo nas mentes mais jovens. Eles se concentraram na composição da atmosfera, destacando como isso afeta a vida cotidiana e o meio ambiente. O desejo deles de entender o ar que respiramos foi impressionante, pois conectaram conceitos científicos a fenômenos do dia a dia. Essa iniciativa não era apenas sobre reportagens, era voltada para ensinar as futuras gerações a pensar criticamente e a observar atentamente o mundo ao seu redor. O fato de que pessoas tão jovens assumiram um papel tão significativo no jornalismo destaca a importância de desenvolver a curiosidade nas crianças. O que podemos aprender com eles hoje? Difícil de acreditar, mas a Coreia do Norte limita os cortes de cabelo. Você sabia que na Coreia do Norte as pessoas só podem escolher entre 28 cortes de cabelo aprovados pelo governo? Essa regra não se aplica apenas aos cabelos. É uma forma do governo controlar a expressão pessoal e impor uniformidade social. Cada corte é classificado de acordo com normas de gênero específicas e deve refletir os ideais promovidos pelo Estado. Por exemplo, os homens geralmente devem ter cortes curtos e arrumados, enquanto as mulheres têm opções que vão de cortes simples de comprimento médio a estilos mais elaborados. O governo afirma que essas limitações ajudam a manter a ordem e a unidade, mas muitos veem isso como uma clara restrição da liberdade individual. Em um mundo onde a autoexpressão é valorizada, é chocante pensar que algo tão simples como escolher um corte de cabelo pode ser tão rigidamente controlado. Como você se sentiria vivendo em um ambiente tão restritivo? Você sabe como o mar molda a vida nas ilhas? O mar não é apenas uma vasta superfície de água, é uma fonte vital de sustento, especialmente para as regiões insulares. Esses lugares frequentemente dependem do oceano para alimentação, transporte e até tradições culturais. Muitas comunidades insulares contam com a pesca como principal fonte de alimento, destacando sua profunda conexão com a vida marinha.
desde os vibrantes recifes de corais cheios de peixes até os manguezais que protegem as costas. O mar oferece habitats essenciais que sustentam a biodiversidade. Além disso, a identidade cultural dos insulares, muitas vezes, está entrelaçada com seu ambiente marinho, influenciando a arte, a música e o folclore locais. Festivais que celebram a riqueza do mar ressaltam essa conexão especial, mostrando o quão importante o oceano é para seu modo de vida. À medida que as mudanças climáticas e a poluição ameaçam esses ecossistemas, torna-se cada vez mais crucial reconhecer e proteger o papel do mar na preservação do equilíbrio ecológico e do patrimônio cultural. Como podemos garantir que as futuras gerações continuem a viver em harmonia com o oceano? Vamos revelar a verdade sobre a discriminação etária. A discriminação por idade é um problema sério que afeta muitas pessoas, especialmente os mais velhos. Hollywood é um exemplo claro, onde muitas atrizes talentosas têm dificuldades para encontrar papéis à medida que envelhecem. Recentemente, Sally Field, de 77 anos, compartilhou sua experiência no podcast de Julia Louis-Dreyfus, discutindo abertamente o preconceito que as atrizes mais velhas enfrentam. Mas esse problema não se limita apenas ao entretenimento. Ele aparece em várias indústrias, onde trabalhadores mais velhos têm dificuldades para conseguir emprego ou promoções. Um caso notável é a ação judicial de Deborah Violate contra a Disney, que mostra como o preconceito etário é um problema social amplamente disseminado que precisa ser resolvido. É importante que os locais de trabalho reconheçam o valor da experiência e das perspectivas únicas que os mais velhos podem trazer. Afinal, a idade nunca deve definir as habilidades ou a contribuição de uma pessoa. Difícil de acreditar, mas bolsos falsos estão por toda parte. Você pode pensar que os bolsos são uma parte essencial das roupas, mas sabia que muitas peças têm bolsos falsos ou decorativos? Designers frequentemente adicionam esses bolsos apenas para enfeitar, criando roupas estilosas sem o volume ou o tecido que seriam necessários para bolsos reais. Essa escolha inteligente de design ajuda a reduzir os custos de produção, permitindo que as marcas mantenham os preços baixos. Além disso, ao usar bolsos falsos, os designers preservam uma silhueta elegante que se ajusta bem ao corpo. Embora possa ser frustrante não encontrar um lugar para as chaves ou o celular, esses bolsos falsos podem adicionar um toque estiloso ao seu look. Na próxima vez que você experimentar uma nova roupa, reserve um momento para verificar se esses bolsos são reais ou apenas decorativos. Você sabia que as esponjas do mar são animais? Em 1825, cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Essas criaturas aquáticas, que à primeira vista parecem simples, não são apenas plantas. As esponjas do mar pertencem ao grupo Porifera, o que significa que possuem uma estrutura única que as diferencia de outros animais. Embora possam parecer bolos coloridos presos às pedras, as esponjas desempenham um papel importante em seus ecossistemas oceânicos. Elas filtram a água, limpando-a de bactérias e partículas orgânicas. Com seus corpos porosos, que podem ter milhares de pequenos buracos, elas funcionam como filtros vivos para a água. As esponjas vêm em várias formas, tamanhos e cores. Algumas podem crescer mais do que uma bola de basquete, enquanto outras têm apenas alguns centímetros de altura. Elas podem viver em diversas condições, desde águas rasas até as profundezas do oceano. Curiosamente, as esponjas têm a capacidade de regeneração. Se um pedaço for quebrado, ele pode crescer novamente. Então, da próxima vez que você ver uma esponja, lembre-se de que não é apenas uma ferramenta de limpeza. É um animal incrível com um papel importante em nossos oceanos. Você conhece a tradição do arco de sabres no exército? Esse impressionante ritual geralmente encerra um casamento tradicional no exército dos Ebiútchara, quando um grupo de soldados em uniforme levanta suas espadas, criando um elegante arco sob o qual passam os noivos. Não é apenas uma oportunidade para fotos bonitas, simboliza proteção, honra e orgulho, unindo os temas de amor e dever. Quando o casal passa pelo arco, eles não apenas começam uma nova vida juntos, mas também aceitam os valores que o exército representa. As espadas, afiadas e brilhantes, lembram a dedicação dos soldados ao serviço e celebram o compromisso do casal um com o outro. Cada soldado se mantém orgulhoso, incorporando o espírito de camaradagem e respeito que define a vida militar. Esse momento festivo aumenta a importância emocional da cerimônia, transformando-a em uma celebração que combina o pessoal e o patriótico.
Então, da próxima vez que você ver um casamento com um arco de sabres, lembre-se dos significados mais profundos desse espetáculo magnífico. Você já se perguntou por que alguns acreditam na imortalidade? Nos anos 1920, surgiu na Rússia uma seita fascinante sob a liderança carismática de Sergei Tora, que cativava seus seguidores com promessas de imortalidade. Seu grupo fiel acreditava que ele viveria para sempre, apresentando uma visão de vida eterna que era difícil de resistir. No entanto, tudo mudou quando Tora faleceu, deixando seus seguidores confusos e perplexos. Eles depositaram sua fé em suas promessas, mas, em vez de um milagre de ressurreição, enfrentaram a dura realidade de sua morte. Esse momento os forçou a confrontar verdades desconfortáveis sobre a vida e a mortalidade. As consequências da morte de Tora se tornaram um poderoso lembrete da fragilidade da fé e de como ela pode ser testada. Muitos seguidores passaram por luto e incerteza, tentando entender o significado de sua devoção à luz da mortalidade de seu líder. Como podemos reconciliar nossos sonhos de imortalidade com a realidade que enfrentamos? Você pode se surpreender com os sistemas de irrigação subterrânea. Esses sistemas inovadores levam água diretamente às raízes das plantas, reduzindo significativamente a evaporação. Imagine um mundo onde a irrigação do seu jardim se torna mais eficiente e sustentável. A irrigação subterrânea é uma verdadeira descoberta para agricultores e jardineiros. Direcionando a água para as raízes, esse método garante que cada gota seja utilizada de forma eficaz, proporcionando uma fonte confiável de umidade sem desperdícios. Métodos tradicionais de irrigação muitas vezes resultam em grandes perdas de água, mas com os sistemas subterrâneos, as plantas recebem exatamente o que precisam para crescer. Essa tecnologia não só economiza água, mas também diminui a necessidade de fertilizantes químicos, já que a água é fornecida de maneira mais precisa. Em tempos de mudanças climáticas, quando a escassez de água se torna uma preocupação crescente, a implementação da irrigação subterrânea pode nos ajudar a proteger o meio ambiente, mantendo jardins saudáveis e floridos. Não importa se você tem um pequeno quintal ou se gerencia grandes campos agrícolas, esse método pode ser uma solução inteligente para aumentar a eficiência no uso da água. Pronto para saber mais sobre as vantagens da irrigação subterrânea? É verdade que as cores das bandeiras mudam com a guerra? Surpreendentemente, sim. Muitas bandeiras nacionais têm regras específicas para seu uso dependendo da situação. Em tempos de paz, a faixa azul geralmente fica na parte superior, simbolizando paz e estabilidade. Por exemplo, na bandeira da Rússia, a faixa azul está em cima, representando tranquilidade. No entanto, quando os países entram em guerra, como durante um conflito ou estado de alerta militar, a faixa vermelha é levantada. Essa mudança é uma declaração ousada de coragem e disposição para defender a nação. A cor vermelha simboliza tradicionalmente bravura e o sangue derramado, refletindo os sacrifícios de quem protege o país. Essa prática fascinante destaca a importância das bandeiras na identidade nacional e serve como um poderoso lembrete das diferenças entre paz e guerra. Você já notou essas mudanças nas bandeiras ao seu redor? Você sabia que o sangue representa 7% do seu peso? Pode parecer surpreendente, mas o seu sangue não é apenas um líquido vermelho que circula nas veias. Ele desempenha um papel fundamental na manutenção da sua vida. Para uma pessoa média que pesa 70 quilos, isso significa que ela carrega quase 5 litros de sangue. Esse líquido incrível é composto principalmente por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, cada um com sua função única. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio dos pulmões para todas as partes do corpo. Os glóbulos brancos ajudam a combater infecções e as plaquetas ajudam na coagulação do sangue para evitar hemorragias. Então, da próxima vez que você pensar no seu corpo, lembre-se de que seu sangue não só representa uma parte significativa do seu peso, mas também apoia muitos processos que ajudam você a se manter saudável e ativo. Não é incrível tudo o que esse líquido faz por você todos os dias? E se eu disser que Rommel desobedeceu às ordens de Hitler? Erwin Rommel, conhecido como o Raposa do Deserto, durante a Segunda Guerra Mundial, se destacou não apenas no campo de batalha, mas também por sua coragem moral. Ele se recusou a seguir ordens para matar judeus e atacar civis, se opondo às atrocidades do regime nazista.
Rommel acreditava na honra militar e no valor da vida humana, o que lhe rendeu respeito tanto de seus soldados quanto de seus inimigos. Seu legado mudou quando ele se envolveu em uma conspiração para assassinar Hitler, refletindo sua profunda decepção com o regime que um dia serviu. Apesar de seu sucesso como comandante, Rommel enfrentou sérias consequências por suas ações, o que acabou levando ao seu suicídio forçado em 1944. Hoje, sua história é um poderoso lembrete da importância de defender suas crenças, mesmo diante de um poder opressor. O que podemos aprender com a escolha de Rommel? Em Nova Jersey, é proibido comer sopa fazendo barulho. Essa regra estranha tem o objetivo de tornar a hora das refeições agradável e tranquila para todos. Em restaurantes e cafés, pode ser bem barulhento, e o som de alguém fazendo barulho com a sopa pode distrair os clientes que querem aproveitar a comida. Os legisladores do estado Jardim decidiram que um ambiente silencioso durante as refeições é importante para boas maneiras e prazer. Imagine estar em um bom restaurante e ouvir alguém fazendo barulho ao comer sopa. Isso pode estragar a atmosfera, não é? Embora pareça estranho, essa lei destaca o compromisso de Nova Jersey em manter um certo nível de decoro durante as refeições. Então, da próxima vez que você for fazer barulho com macarrão ou sopa, pense 2 vezes se estiver em Nova Jersey. Talvez seja melhor usar a colher. O que realmente influencia a diversidade das ovelhas no mundo? Surpreendentemente, existem cerca de 900 tipos diferentes de ovelhas em todo o mundo. Esses animais incríveis vêm em várias formas, tamanhos e cores, se adaptando a diferentes condições e climas. Desde as robustas ovelhas islandesas, conhecidas por sua lã densa que as protege do frio, até os elegantes merinos, famosos por sua lã fina, muito valorizada na indústria da moda. Cada raça tem características únicas. As ovelhas não são apenas animais de fazenda. Elas desempenham um papel importante em diversos ecossistemas, ajudando a manter pastagens e preservar a biodiversidade. Além disso, os seres humanos domesticaram ovelhas ao longo de milênios, resultando em muitas raças criadas por sua lã, carne e leite. Com tanta diversidade, você não se pergunta o que mais torna cada ovelha verdadeiramente única. Muitos não sabem, mas o Olimpo Mons é imenso. Com impressionantes 24 quilômetros de altura, o Olimpo Mons é o vulcão mais alto do nosso sistema solar, quase 3 vezes mais alto que o Everest. Localizado em Marte, esse colossal vulcão em escudo não só encanta com sua aparência, mas também pode se tornar um local para futuras pesquisas espaciais. Imagine astronautas fazendo emocionantes caminhadas por suas amplas encostas, apreciando a vista da paisagem marciana como nunca antes. O Olimpo Mons tem encostas suaves que se estendem por 600 quilômetros de diâmetro, tornando-o tão massivo que pode ser visto da órbita. Cientistas acreditam que ele se formou a partir de múltiplas erupções de lava, o que revela a história vulcânica e a geologia de Marte. O tamanho gigantesco do Olimpo Mons faz os pesquisadores refletirem sobre a atividade geológica do planeta e as possibilidades de expansão humana. Com o avanço constante nas tecnologias espaciais, quem sabe quais descobertas nos aguardam perto desse incrível gigante? Estamos prontos para aventuras à sombra deste grande vulcão. Descubra o que torna o Monte Olimpo grandioso. Esta colossal montanha, localizada em Marte, é a mais alta do nosso sistema solar. O Monte Olimpo tem cerca de 24 quilômetros de altura, 3 vezes mais alto que o Everest na Terra. Imagine estar na base dessa gigante montanha e olhar para cima, é de tirar o fôlego. O Monte Olimpo não é apenas alto, mas também incrivelmente largo, com cerca de 600 quilômetros de largura, comparável ao tamanho do estado do Arizona. Como se formou esse gigante? Ao contrário das montanhas na Terra, que geralmente surgem devido à atividade tectônica, o Monte Olimpo foi criado por múltiplas erupções vulcânicas ao longo de milhões de anos. Devido à fina atmosfera e à baixa gravidade em Marte, as erupções puderam formar uma montanha muito mais alta do que as da Terra. Essa estrutura impressionante nos dá uma visão da atividade vulcânica em Marte e nos ensina sobre geologia planetária. À medida que continuamos a explorar Marte, o Monte Olimpo nos atrai com mistérios sobre o passado do nosso sistema solar. Que segredos ele ainda guarda para nós? Descubra a incrível trajetória de Charles Curtis. Charles Curtis, que foi presidente da Universidade de Harvard, teve um papel importante na história americana em tempos turbulentos, especialmente durante a Guerra Civil. Nascido em Ohio em 1862,
Curtis dedicou sua vida à educação e à liderança. Sua presidência em Harvard começou em meados do século XX, quando a sociedade e o ambiente acadêmico passavam por rápidas mudanças. Sua visão era tornar o ensino superior acessível a mais estudantes, promovendo diversidade e inovação na universidade. Além disso, a influência de Curtis ia além do campus, pois ele participou de discussões nacionais sobre educação, direitos civis e as responsabilidades das universidades em uma sociedade democrática. Ele era profundamente dedicado à ideia de construir um futuro melhor por meio do conhecimento e da compreensão, como seu legado continua a impactar a educação hoje. É verdade que todos os Fruit Loops têm o mesmo sabor, acredite ou não, os famosos cereais coloridos. Fruit Loops, adorados por crianças e adultos, na verdade, não têm sabores diferentes para cada cor. Cada pequeno anel é doce, mas não importa se você escolhe o vermelho, amarelo ou verde, todos têm o mesmo sabor frutado. Esse fato curioso está relacionado a uma estratégia de marketing inteligente da Kellogg's, que decidiu que os anéis coloridos trariam diversão, mantendo um único sabor. Pesquisas mostram que nosso cérebro pode perceber sabores de forma diferente dependendo da cor, mas, nesse caso, a cor é apenas uma atração visual. Então, quando você serve uma tigela de Fruit Loops, você está desfrutando de uma experiência doce e não de uma aventura de sabores. Não importa se você ama o café da manhã clássico ou se gosta de cores vibrantes, é interessante saber que cada pedaço oferece o mesmo prazer de sabor. Não é um fato surpreendente? Você já se perguntou por que os aviões às vezes ficam silenciosos? Em 2005, ocorreu uma tragédia com o Helios 522, quando o sistema de pressurização da cabine falhou, transformando o avião em um fantasma. Enquanto a tripulação e os passageiros lutavam por ar, quase todos perderam a consciência devido à falta de oxigênio, exceto uma pessoa. Todos os sistemas estavam funcionando e o piloto automático estava ligado. Então, o Helios 522 continuou a voar no céu por várias horas, sem perceber a gravidade da situação abaixo. Este caso assustador destaca a importância da pressurização da cabine para a segurança dos voos. Infelizmente, o voo terminou em tragédia, levando à morte de todos os 121 passageiros a bordo. A investigação do incidente resultou em mudanças significativas nos protocolos de segurança da aviação, incluindo melhorias no treinamento da tripulação e nas regras de comunicação na cabine, para evitar tragédias semelhantes no futuro. Como podemos garantir que os voos permaneçam seguros para todos? A Copa da FA foi criada por C.W. Alcock em 1872 e desde então conquistou os corações de milhões. O que torna a Copa da FA tão especial? Ao contrário de muitas ligas modernas, ela conta com equipes de todos os níveis do futebol inglês, desde pequenos clubes locais até gigantes como Manchester United e Liverpool. Isso significa que vitórias inesperadas de times menos conhecidos são comuns, com equipes menos famosas às vezes derrotando seus adversários mais renomados. Todo ano, os torcedores se reúnem ansiosos para apoiar seus times, enchendo os estádios de energia e expectativa. O torneio ocupa um lugar lendário na cultura esportiva, mostrando não apenas atletismo, mas também drama e paixão em campo. As tradições são profundas, e as partidas frequentemente acontecem na sagrada terra do estádio de Wembley, repleta de história e memórias de batalhas épicas. Não importa se você é um fã fervoroso de futebol ou um espectador ocasional, acompanhar a Copa da FA é uma experiência emocionante que mergulha no espírito e na imprevisibilidade do belo jogo. Quais momentos inesquecíveis o torneio trará este ano? Por que os elefantes selvagens dormem tão pouco? Um estudo surpreendente de 2017 mostrou que eles dormem apenas 2 horas por dia, em períodos curtos. Essa quantidade limitada de sono provavelmente está relacionada à necessidade de ficar alerta contra predadores que podem estar por perto, além da busca por alimento na natureza. Ao contrário dos elefantes em cativeiro, que levam uma vida mais tranquila e podem dormir até 7 horas por noite. Essa grande diferença destaca como o ambiente influencia os padrões de sono dos animais e seu bem-estar geral. Na natureza, os perigos constantes e a luta por comida e água deixam pouco espaço para um sono reparador. Compreender esses padrões não só ressalta a incrível adaptabilidade dos elefantes, mas também enfatiza a necessidade de proteger seu habitat natural. Você pode acreditar que a cachaça representa 30% de todo o álcool? Esse fato surpreendente mostra como a cachaça está profundamente enraizada nas culturas ao redor do mundo.
Ela surgiu nos Estados Unidos e originalmente se referia ao álcool produzido ilegalmente, geralmente feito em alambiques escondidos durante a lei seca. Hoje, isso não é apenas uma história. A cachaça representa quase 30% do consumo mundial de álcool. Esse número impressionante destaca como os métodos tradicionais de destilação e receitas locais se entrelaçaram na cultura de muitas sociedades. Das montanhas Apalaches, nos Siksariuash, às tavernas rurais da Europa, a cachaça se tornou um símbolo de habilidade popular e espírito rebelde. Muitos destiladores hoje produzem versões legais da cachaça, frequentemente experimentando sabores e ingredientes. Essa tendência não só proporciona prazer, mas também conecta com o passado, à medida que famílias transmitem suas receitas únicas de geração em geração. Você consegue imaginar desfrutando de uma bebida que guarda tantas histórias. Compreender o papel da cachaça na cultura nos ajuda a valorizar a diversidade e a criatividade das tradições de consumo de álcool no mundo. Já sonhou com um paraíso só para mulheres? O Super Chic é um incrível resort privado de 20 acres, criado exclusivamente para mulheres, oferecendo um lugar único para relaxar, focado no bem-estar físico e espiritual. Este resort excepcional oferece diversas atividades que promovem relaxamento e interação. Você pode caminhar por trilhas pitorescas, fazer caiaque em águas calmas ou experimentar esqui aquático. Há algo para cada aventureira. Se você busca relaxamento, participe das aulas de yoga que ajudam a restaurar corpo e mente. Para quem se interessa por um estilo de vida saudável, workshops de nutrição oferecem conhecimentos valiosos sobre bem-estar. O Super Chic busca criar uma comunidade vibrante, onde as mulheres podem se unir, compartilhar experiências e apoiar umas às outras em suas jornadas. Este lugar único não é apenas uma forma de escapar da correria do dia a dia. É uma oportunidade para crescimento pessoal e fortalecimento em um ambiente acolhedor. Então você está pronta para experimentar um descanso que celebra as mulheres e promove o bem-estar? Aventura aos 72. Você consegue acreditar nesta jornada? Jean-Jacques Souven, um animado homem de 72 anos, se tornou uma celebridade ao atravessar o Oceano Atlântico dentro de um barril. O que pode parecer uma história maluca é, na verdade, uma prova incrível do seu espírito aventureiro. Começando na costa de Portugal, Souven passou 122 dias flutuando lentamente rumo ao Caribe. Equipado apenas com o essencial e uma atitude destemida, ele cruzou o vasto oceano em uma embarcação feita por ele mesmo, mostrando que a idade não é um obstáculo para realizar sonhos. Sua jornada não apenas capturou nossa imaginação, mas também inspirou muitas outras pessoas a seguirem suas próprias aventuras, não importa quão desafiadoras possam parecer. Enfrentando ondas fortes e condições climáticas imprevisíveis, Souven provou que determinação e espírito aventureiro podem levar a experiências incríveis. Quem não se sentiria inspirado por sua jornada e pela emoção do mar aberto? Difícil de acreditar, mas Haiyan dura apenas 13 segundos. Esta história curta, mas poderosa, destaca a importância das narrativas culturais e das nossas raízes. Haiyan é um incrível curta-metragem de animação que transmite ideias profundas sobre herança em apenas alguns segundos. Em 13 segundos, a animação mostra o caminho de volta às suas origens, lembrando-nos da importância de entender de onde viemos. Ela enfatiza que nossas histórias culturais moldam nossa identidade e nos conectam à nossa história. Embora possa parecer breve, Haiyan tem um significado significativo, incentivando os espectadores a refletirem sobre suas próprias raízes. Com visuais vibrantes e uma narrativa concisa, este curta é um excelente ponto de partida para discutir a preservação e o valor da cultura. Você já pensou em como suas próprias histórias o conectam ao seu passado? Drama da natureza. Você viu como a lesma escapou? Nesta incrível imagem, uma lesma faz uma ousada fuga das garras de uma planta carnívora. Este momento emocionante parece uma cena de um filme de ação e mostra interações fascinantes no mundo natural. Plantas carnívoras como a famosa Dionaea muscipula atraem presas desavisadas com seu néctar doce e aromas irresistíveis. Assim que a criatura se aproxima demais, a planta se fecha, selando seu destino. No entanto, essa pequena lesma conseguiu se desvencilhar e escapar no último momento, mostrando a resistência da natureza. Essas fotos nos lembram o quão vibrantes e dinâmicas são as ecossistemas, destacando a luta constante pela sobrevivência. Seja plantas pegando seu jantar ou animais enganando armadilhas, o drama acontece ao nosso redor todos os dias.
Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pelo jardim, pense em todas as histórias ocultas que podem estar acontecendo bem debaixo do seu nariz. A natureza está cheia de surpresas, e momentos como esses despertam nossa curiosidade e lembram-nos das maravilhas da vida. Por que o L'Oréal Rapta muda para aplicação de maquiagem? Este robô inovador foi criado para aplicar maquiagem, como base, sombras e blush, com precisão incrível. Imagine uma ferramenta que permite que pessoas com mobilidade reduzida desfrutem da arte da maquiagem. Com sensores modernos e estabilizadores, o L'Oréal Rapta representa um grande avanço na tecnologia de cosméticos acessíveis. O dispositivo memoriza as preferências do usuário e se adapta a diferentes produtos de maquiagem, facilitando a autoexpressão. Ele apoia aqueles que têm dificuldades com métodos tradicionais de aplicação. Combinando tecnologia e beleza, o L'Oréal Rapta não só melhora a higiene pessoal, mas também promove a autoconfiança e a independência. Em um mundo onde a beleza deve ser acessível a todos, inovações como essa trazem esperança e inspiração. As limitações não são mais definidas por dificuldades físicas. Agora todos podem desfrutar da maquiagem de maneira acessível. Então, prontos para ver como a tecnologia transforma os rituais de beleza para todos? Você já pensou no incrível mundo das pulgas? Esses pequenos insetos surpreendem pela sua diversidade. Existem mais de 2.400 espécies no mundo. As pulgas são conhecidas pela sua incrível habilidade de pular, podendo saltar até 50 vezes o seu comprimento. Essa habilidade impressionante as ajuda a escapar de predadores e a se mover facilmente em diferentes ambientes, seja em uma cidade movimentada ou em uma floresta tranquila. As pulgas se adaptaram a viver em diversas condições, usando suas poderosas pernas para se deslocar de hospedeiro para hospedeiro, o que as torna sobreviventes bem-sucedidas. Sua capacidade de prosperar, até mesmo em áreas urbanas, mostra a criatividade da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma pulga, lembre-se de que essas pequenas criaturas não são apenas pragas, mas seres incríveis com adaptações únicas que as ajudam a prosperar na natureza. Você consegue imaginar quão longe elas podem pular? Você não vai acreditar no que está relacionado ao uso de gravatas. Um estudo de 2018 mostra que uma gravata muito apertada pode causar problemas de saúde inesperados. Se você vê a gravata apenas como um acessório de moda, talvez seja a hora de repensar suas escolhas. Gravatas apertadas podem aumentar a pressão nos olhos, o que é especialmente importante para quem já tem problemas de visão. Além disso, as pessoas podem sentir náuseas, tonturas ou dores de cabeça por causa desse aperto. É fácil se deixar levar pela vontade de parecer elegante em uma reunião ou evento importante, mas o conforto na roupa também é fundamental para o seu bem-estar. Portanto, da próxima vez que escolher a gravata perfeita, não se esqueça de deixar um pouco de espaço. O conforto não deve ser sacrificado em nome do estilo. Por que não escolher os dois?